Oi, gente, boa noite. Aqui é o professor Benedito Costa novamente e eu vou gravar esse vídeo para vocês, diz respeito à aula do dia 20 de agosto de 2020. Isso mesmo, 20 de agosto de 2020. Eu estou um pouco perdido no tempo aí com essa pandemia. Eu estou gravando esse vídeo como uma sequência ao que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, eu sugeri a vocês a leitura do texto do Michel Pechet. E eu deixei disponível também para vocês um vídeo no qual eu explico aquele livro em particular do Pechet. Hoje eu vou dividir a aula em dois momentos. No primeiro momento eu vou fazer um comentário breve sobre o texto do Pechet e sobre o percurso que ele tem como autor, do que a gente chama de análise de discurso de linha francesa e por que a gente diz isso. E no segundo momento eu vou trazer o exemplo que nos interessa. Eu tinha prometido a vocês que toda semana eu vou trazer um exemplo. Na semana passada eu sugeri o exemplo da sentença, né, de uma juíza que citava a palavra raça para falar de um réu, inclusive para majorar a pena. Houve uma situação ali bastante interessante também do ponto de vista ético do direito, que é essa majoração da pena do sujeito. Se você olhar o tipo de pena cometida por ele, verificar assim a pena, você vai chegar à conclusão que a pena é bastante alta. Mesmo que a letra fria da lei, a lei permitisse uma pena tão alta para o ilícito, para o ato ilícito cometido. Então, hoje eu vou começar a primeira parte. Eu vou falar um pouquinho do Louis Althusser, que é o autor que o Michel Pechet estudou bastante. O Althusser, ele tem esse texto aqui muito relevante na obra dele, dentre tantos outros. Althusser foi um dos mais importantes filósofos franceses do século passado, e daí por isso que a gente fala de análise do discurso de linha francesa, o Pechet francês, o Foucault francês. Há outros pensadores de linhas que correm em paralelo com essa área que eu estudo e que eu indiquei para vocês como uma possibilidade de análise do texto jurídico. Mas hoje eu vou falar só um pouquinho do Althusser. O Althusser, ele, por sua vez, ele volta a discutir uma noção marxista, muito importante dentro do discurso marxista, que é a noção de superestrutura, infraestrutura e a relação dialética que há entre essas duas. Eu não vou falar de Marx hoje, nem nesse semestre, né? Não é minha obrigação, eu nem me considero marxista e também não é objetivo do nosso curso falar sobre o discurso marxista. Mas é importante a gente tentar ter um entendimento, pelo menos pela superfície do discurso do Althusser, e tentar entender os paradigmas dele. O Althusser, nesse livro, ele diz o seguinte: ele faz uma diferença entre os aparelhos repressores de Estado, que ele chama de ARE, aparelhos repressores de Estado, com os AIE, aparelhos ideológicos de Estado. E esse pensamento foi muito inovador, talvez hoje não para você talvez tenha até visto isso com outros professores que são leitores do Althusser, embora não seja muito comum no direito, eu creio, não sei. E qual que é essa diferença? O Althusser diz o seguinte, eu vou ler um trechinho curto do que ele diz, o Althusser, nesse texto. Mas vamos ao essencial, diz o Althusser. O que diferencia os AIE, aparelho ideológico de Estado, dos aparelhos do Estado ou aparelhos repressores de Estado, é a seguinte diferença fundamental. O aparelho repressivo do Estado, ele funciona através da violência. Então, o aparelho repressor de Estado, ele funciona através da violência. E os aparelhos ideológicos do Estado, eles funcionam através da ideologia, que é uma palavra tão importante hoje, principalmente nesse universo político que nós estamos vivendo no Brasil, a palavra ideologia. Para um autor como Althusser,
para um autor como o Peixeira, para qualquer autor da análise do discurso e para qualquer estudioso dessa área, não existe discurso neutro. Então, quando alguém fala, acho que eu já citei na aula passada, quando alguém fala de uma piada, isso foi apenas uma piada, ou isso foi apenas uma brincadeira, ela não foi. Porque a piada ela é atravessada por todo um discurso ideológico. E esse discurso, no geral, até mesmo pelo fato de ele produzir uma ironia, um riso, que não é um riso lá muito bom, às vezes é um riso amarelo, até por esse motivo, a piada ela é nociva. Geralmente a piada ela tenta, pelo menos, às vezes ela consegue inferiorizar um outro sujeito, né? Então, se você imaginasse um rol de piadas existentes, as piadas desde a antiguidade, não é uma ideia moderna, né? Ela tenta inferiorizar um sujeito que não é o padrão, que não está no centro, que não é dono do poder, etc. Então nada é neutro, tudo é eivado, tudo é atravessado, tudo carrega um discurso, um sentido, ou uma possibilidade de. E trocando em miúdos, o que o Althusser está dizendo? Quando nós pensamos em Estado, geralmente vem à nossa cabeça uma ideia de repressão mesmo, principalmente no pensamento marxista. Então nós vamos ter. Pense em Estado, você vai pensar nos poderes, nos 3 poderes, você vai pensar no exército, na polícia. E a polícia, o policiamento, o policialesco, a própria política, ela já foi estudada, reestudada, repisada, muitas vezes por diversos autores, né, de diversas linhas ideológicas, inclusive. Não apenas da esquerda. Mas geralmente a primeira ideia que vem à cabeça, ou de acordo com o pensamento marxista, é de um Estado que reprime, de um Estado repressor. E o que o Althusser então diz? Que a repressão do Estado ela não é única exclusividade dessa violência que tem os aparelhos repressores de Estado, ou simplesmente os aparelhos do Estado. Veja como a polícia pode ser violenta, até mesmo quando ela não é. A sua própria presença é uma situação de violência. Bastante interessante, inclusive, de ser analisado. Sendo que algumas polícias no mundo são muito mais violentas que outras, né? Em alguns países do mundo a polícia não pode nem usar revólver. Na Islândia, por exemplo, um policial, para ele usar revólver, ele tem que pedir permissão. O revólver fica num cofre dentro do carro. Imagina no Brasil. Isso parece impensável aqui. Agora, quando o Althusser fala nos aparelhos ideológicos de Estado, ele até faz uma listinha para a gente pensar como esses aparelhos são, onde estão e como eles funcionam. Então nós vamos ter os aparelhos ideológicos de Estado. Eu não vou repetir, tá? Aparelho ideológico, vou só fazer a lista. Então nós temos os aparelhos ideológicos de Estado na igreja. E como a igreja é repressora, qualquer igreja, não estou falando da cristandade, até essa semana eu citei a cristandade num post, falando mais do Ocidente, quase como um sinônimo de Ocidente, e uma pessoa me criticou, disse, não, nem todos somos cristãos, etc. Eu falei, não, mas eu não estou falando dos cristãos, né? Os cristãos são uma complexidade, né? Quem quiser escutar meu discurso sobre isso, tem algumas aulas prontas no YouTube abertas para você ver, caso você queira, tá? Só sobre religião, só sobre cristãos, muçulmanos, budistas, etc. Nós temos o aparelho de Estado ideológico que é a escola, e verifique como a escola ela é ideológica e como a escola é repressora. E um autor que vai estudar justamente essa repressão, a ideologia, os dispositivos de controle estatais ou sociais é o Foucault, que é o próximo autor que nós vamos ver. Pense na família como também um aparelho ideológico de repressão, como grande parte dos sujeitos que vivem numa sociedade, que vivem no seio familiar, sofrem com a repressão da família, até pelas divergências que há entre as diferentes camadas que há na família, as diferenças ideológicas, culturais, etc. Tudo isso é um aparelho ideológico de repressão.
Talvez ele não seja tão claro quanto a polícia que chega e atira para perguntar o nome do sujeito depois. E que vai gerar um discurso muitas vezes estropiado, talvez hoje eu ainda fale disso ou outro dia, que é uma falsa similaridade, que é dizer assim, ah tá, mas se a polícia não chegar atirando, ela vai levar tiro, né? Há casos e casos, então seria bom a gente pensar nisso. Outro dia a gente fala sobre a violência só, ok? Preparo uma aula só sobre isso. Nós temos o próprio sistema político, o sistema dos partidos, como os partidos se diferenciam entre si e como eles também fazem uma divisão ideológica. Nós temos o aparelho sindical. Perceba também que o Althusser não está dizendo o sindicato é ruim, tá? Por favor, não pense isso. Nem que a escola é ruim, não, por favor, não pense isso. Ou que o próprio sistema político é ruim, não é. Ele é muito importante, inclusive dentro de uma democracia e dentro de um Estado democrático de direito, que é tanto defendido pelo direito. Nós temos um sistema ideológico de repressão que é muito, muito forte, muito perigoso e muito danoso, que ele já destruiu a vida de muitas pessoas. Inclusive, eu tenho um cliente que há muitos anos ele tenta tirar da internet informações falsas sobre a sua vida que saíram na mídia. Então, é a mídia, a imprensa. E como a imprensa ela vive um complexo, não todos os jornalistas, mas a imprensa é um complexo de pessoas, de empresas, de instituições que brigam pelo poder. Então, a imprensa é um aparelho ideológico de Estado bastante repressor e ela é perigosinha. Nós temos o próprio sistema cultural. Olha, para você que não frequenta o grande sistema cultural, o mundo das belas artes, o mundo da música, o mundo da literatura, o mundo da dança, da ópera, dos teatros, etc., dos cinemas, olha, é um complexo bastante grande de situações ali, de lutas pelo poder. Lutas pelo poder, conchavos, panelinhas, brigas por dinheiro, brigas por bolsa, brigas por prêmios. Então nós temos um aparelho repressor ali muito grande. Só para dar um exemplo, esse aparelho repressor da cultura é tão forte que ainda hoje ele deixa de fora grande parte das autoras mulheres na literatura. E nem vou falar de autores negros, indígenas, LGBT, outros grupos ciganos, outros grupos também minoritários ou não minoritários, mas marginalizados ou subalternizados, eles ficam fora desse grande circuito. E nós temos outros aparelhos de Estado. Alguns são muito difíceis de localizar e são menores, ou fazem parte dessas instituições que eu citei. Uma outra situação complicada para ter um entendimento disso é que esses aparelhos ideológicos do Estado, eles não são estanques, eles não vivem sozinhos, eles dialogam entre si. E muitas vezes o mesmo sujeito que faz parte de um aparelho repressor, ideológico, aparelho ideológico de Estado, repressor, ele também faz parte de outro. E isso é um problema bastante grave. Então, quando o Pechet ele faz uma análise daquilo que ele chama de estrutura, aquilo que vem com a língua, aquilo que nós falamos, aquilo que nós escrevemos, e hoje eu vou dar alguns exemplos disso, para que fique bem claro. Ele está dizendo o seguinte: a língua ela é o canal da comunicação. Então nós vamos usar a gramática da língua, a gramática natural da língua. A gente vai usar a norma culta, a gente vai usar a norma padrão, que também já são situações, dispositivos de controle social, bastante fortes inclusive. E o Pechet diz o seguinte, que essas estruturas que nós usamos, elas estão inseridas dentro de um contexto, que eu já citei na outra aula. Esse contexto é um contexto histórico, é um contexto sociocultural também. E os aparelhos ideológicos de repressão, os aparelhos ideológicos de Estado, eles atravessam essas estruturas. Então, talvez eu já tenha comentado noutra aula, se eu não comentei, eu comento agora. Veja a relação que nós mesmos temos entre professor e aluno,
a relação que o aluno tem com a instituição em que ele estuda. Essa semana mesmo eu estava comentando com um cliente meu que muitas universidades, no passado, eu dou aula há 30 anos, já falei isso para vocês, elas tinham uma relação totalmente diversa da que existe hoje. Não estou dizendo que era melhor ou que era pior, era diferente. Então os alunos tinham uma relação com o professor e grande parte dos professores era bastante repressora, e eu acho que ainda há isso, né? Mas de uns tempos para cá, com o advento das grandes e da quantidade de universidades privadas, essas relações elas foram mudando. Então, daquele reprimido, depois para um cliente da universidade e depois para o patrão mesmo. E é umas inversões, às vezes, de situações muito curiosas entre o professor, que é funcionário de uma universidade, e aquele aluno que estuda na universidade e que ele é cliente daquela universidade, mas ele não é patrão do professor. A partir daí, você verifique como se dão outras relações de opressão, repressão, etc., na igreja, como isso se dá no seu clube, se você participa de algum, como isso se dá num salão de beleza, em que há pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, pessoas medianas, pessoas remediadas, os funcionários. Nas situações do dia a dia, em que uma pessoa vai a um restaurante, por exemplo, e ela trata mal o garçom, a garçonete, o atendente, o caixa, porque ele é funcionário daquela instituição, né? Então, muitos sujeitos internalizam a repressão que ele tem dos aparelhos repressores de Estado, a polícia, a própria justiça. E, inclusive, a justiça está nos dois âmbitos, tá? Está nos dois aspectos. Ele absorve isso, ele interioriza isso e ele joga, ele devolve depois para a sociedade. Então ele trata mal o garçom, a Margarida, que é aquela mulher que trabalha na rua, o porteiro do prédio, etc. E isso é uma situação de repressão, uma situação ideológica, é uma situação de visão de mundo, é uma situação bem complicada. O Foucault, bom, né? Foucault na próxima aula. O Péchet, ele estuda, ele analisa isso. Então, quando ele verifica que a população francesa sai na rua lá berrando, gritando, ganhamos, né? Ou na ganhei, ele está verificando como que a própria população trouxe lá do esporte ou trouxe de outra situação, outro lugar de fala, uma estrutura que nós ganhamos e ela foi utilizada dentro de um discurso político, dentro de uma situação política. E voltando a falar do Péchet, o Péchet comenta, não se esqueça, que todo discurso ele é uma estrutura gramatical, né, uma estrutura da língua, e ela é vazia de sentido só quando dicionarizada, gramaticalizada. Dentro de um contexto, ela é inflada de um determinado sentido, ela passa a ter um sentido ali bastante importante, bastante particular também, que varia de um lugar para o outro. O exemplo que eu trouxe para vocês hoje é espinhosíssimo, é um exemplo péssimo, é um exemplo terrível, mas a gente precisa conversar sobre ele, que é o exemplo da menina de 10 anos no Espírito Santo, que ela tinha sido violentada, ela vinha sendo violentada pelo tio desde os 6 anos, então pelo menos durante 4 anos ou 3 anos e tanto ela foi violentada pelo tio, ela era uma criança, e foi permitido a ela, porque a legislação brasileira dá esse amparo, foi permitido a ela que ela fizesse o aborto. Para não fazer na sua cidade, no seu local, ela teve que viajar com a avó para um outro estado. O que acabou ocorrendo foi que uma certa ministra brasileira e uma certa personalidade brasileira, que eu não sei exatamente o que faz, elas divulgaram, a ministra teve acesso ao nome da menina, ao hospital onde seria feita a cirurgia, enfim. E algumas pessoas correram ao hospital, não para dar apoio à menina, mas para dizer que ela era pecadora, que ela ia para o inferno, que o médico era uma pessoa do mal, etc. Foi uma situação assim bastante cabeluda e que tomou conta aí da mídia, apareceu na internet, nas TVs, etc.
essa situação, uma menina de 10 anos que vai a quem foi permitido fazer um aborto, né, do tio, cujo tio era o pai da criança, traz uma série de situações. Primeiro, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, vai ser a nossa situação A. Essa situação da menina traz a seguinte questão. A letra fria da lei, o aborto da menina era possível, era legal, era legalizado. A despeito do que você pensa sobre aborto, a despeito do que você acha sobre o aborto, ele era legal. Ali não havia nenhum ato ilícito. O ato ilícito era outro. Depois eu vou falar sobre a falsa similitude que há entre essas duas situações, aborto e pedofilia. Nós temos uma situação aí que é bastante antiga. Eu vou falar daqui a pouquinho, não quero me adiantar, mas a primeira questão que eu queria que vocês guardassem é assim: a letra fria da lei, o aborto dela era possível. Ela foi violentada, era uma criança. Fora o fato dela ter sofrido violência sexual, a vida dela corria risco. Então, se você for olhar na legislação brasileira as situações diferentes entre si que permitem o aborto legal, legalizado, você vai encontrar ali pelo menos duas situações que permitiam o aborto, né? Então, não estou discutindo ainda o que você pensa sobre o aborto ou o que eu penso sobre o aborto, tá? Eu não vou falar, inclusive. Outra situação que aparece dentro ali do contexto era a pedofilia, justamente. A pedofilia, ela não é uma invenção moderna, ela é considerada uma doença muito séria. Os estudiosos de pedofilia, eles diferenciam o pedófilo do abusador, né? O pedófilo é aquela pessoa doente, que carrega uma doença. E o abusador é aquele que comete o ato. E esse ato é ilegal, esse ato é ilícito, esse ato é hediondo, esse ato é um horror, é proibido em grande parte do planeta. Aí você vai dizer, professor, mas alguns países permitem que meninas casem. Eu vou dizer, verdade, vários países permitem que meninas casem, ou desde o nascimento, ou já desde a primeira infância, elas já são prometidas como noivas, etc. Em alguns lugares, algumas meninas casam tão cedo que elas acabam morrendo de hemorragia interna por conta do intercurso sexual. Há outros lugares em que a própria sociedade encara isso de uma maneira banal. Mas daí, infelizmente, eu vou ter que trazer alguns dados para vocês para mostrar que nós não estamos tão distantes assim desses lugares que nós desprezamos tanto. E eu já vou dizer já. Então nós temos nos últimos 19 anos, quase 2 décadas, nós temos 655 mil nascimentos de meninas entre 10 e 14 anos. Tá? 655 mil nascimentos. Você vai dizer assim, professor, mas o Brasil é muito grande, né? A população brasileira é imensa. Então não é um número tão grande assim. Eu vou dizer, gente, é um número enorme. É maior do que a população de muitos países. É maior do que a população de grande parte das cidades. Se 600 mil pessoas derem as mãos, você faz aqui uma corrente que pode chegar até São Paulo, de mãos dadas, entendeu? É uma situação extremamente dramática. Então, muitas vezes, daí eu vou voltar a falar das falsas similitudes. Nós achamos tão horrível um casamento de criança no Irã. Não estou falando que é legal, tá? Por favor. Você acha horrível um casamento de criança na Índia, no Iêmen, ou no Afeganistão, e é horrível mesmo. Porque essas meninas são jovens, são crianças. Mas, em grande parte da cultura brasileira, a pedofilia, que daí não tem esse nome, né? Não sei que nome tem, não sei que nome mentalmente as pessoas se dão para fugir da ideia de pecado, de crime, etc., para fugir mesmo da ideia de pecado e da ideia de crime, elas vão ter relações com crianças, meninos e meninas, porque nós não temos, inclusive, um número muito específico de meninos que sofrem violência sexual.
E, obviamente, das meninas nós temos um número mais específico, a gente tem um levantamento, tá? Porque grande parte delas engravida, porque o intercurso sexual é chegado até o fim, a menina é engravidada e e muitas vezes ela tem o filho. Então, estruturalmente no Brasil, nós temos uma hipocrisia tão grande, mas uma hipocrisia tão maluca sobre a pedofilia, e em muitos lugares ela é institucionalizada. Eu não vou falar das grandes cidades, mas eu vou falar de onde eu nasci, fui criado, que é o interior. Em muitos lugares, o intercurso entre homens e crianças e adolescentes, ele passa batido. A sociedade sabe disso, mas ela não recorre à justiça, a não ser que seja com seu filho. Mas se for com filho alheio, a filha alheia não tem problema. Porque há algumas ideias estruturais muito bizarras, muito malucas, muito feias, muito indecentes, de que o homem é assim mesmo, de que ele vai fazer isso mesmo, de que os meninos já têm uma relação entre si desde pequenos, de que fazem troca-troca, de que isso é natural. E isso acaba encobrindo uma série de situações de pedofilia. A pedofilia, ela é um crime, ela é um crime grave, ela interfere na vida de uma criança de uma maneira escandalosa. Né? Muitas crianças têm problemas muito graves na infância, na adolescência, na vida adulta por conta disso. Em muitos lugares ela é punida de maneira bastante severa. E sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Nós temos uma legislação, então, que precisa ser pensada, repensada, para ela amparar essas situações de um crime desse tipo. A outra situação que aparece ali, eu não esgotei esse assunto, ok? Porque ele continua. Uma outra situação que aparece ali, que a gente precisava olhar para ela com muita atenção, é a situação do incesto. A situação do incesto, veja bem, a ideia de incesto, ela variou ao longo da história. Então, na aula passada eu falei para vocês, vamos fazer uma análise, né, procurando ao longo da história essas situações para comparar com a atualidade. É uma possibilidade interessante da gente pensar nessas noções. Então, a noção do incesto, ela é um problema bastante grave. Em muitas sociedades, em outras não. Ela varia bastante. E um cachorro latindo aqui, né, enlouquecido, está passando o caminhão de lixo e aí os cachorros ficam loucos. E está na hora do povo passear com seus próprios cães, então há um coro de cães aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Em muitos lugares o incesto era permitido, ou permitido até certo grau de familiaridade. Aí você já deve ter escutado assim, mas no Egito o incesto era permitido. Não, não era não. Talvez o incesto fosse permitido para uma determinada camada da população, ou talvez só para a família real, para que a família real, ela, aspas, tá? Ela fizesse com que o sangue real permanecesse naquela família. Então nós temos situações no Egito mesmo de crianças que nasceram do intercurso, da relação entre pai e filha, mais pai e filho do que mãe e filho, ok? Óbvio, né? Porque a sociedade é super misógina, machista e falocêntrica, etc. Então nós vamos ter essas situações em particular. Em outros momentos da história, as famílias reais europeias, por exemplo, elas permitiam casamento entre primos ou entre tios e sobrinhos, ou outras pessoas com grau de parentesco próximo, que para a gente pode ser estranho, né? Imagine, eu vou ter um caso com meu primo, minha prima, minha sobrinha. Isso pode parecer um pouco estranho, mas assim, grande parte dessas famílias permitiam essas relações para a manutenção do poder, manutenção da riqueza, manutenção do dinheiro, um grande número de outras situações. O incesto, ele não é um crime do mesmo naipe, do mesmo tipo da pedofilia, mas ele também é um problema. Ele é um problema social, moral, ético, legal, e ali existe essa situação. Outra questão que aparece ali no caso da menina a quem foi permitido fazer um aborto, que foi violentada pelo tio, etc., ou pelo fato de ser uma menina de 10 anos, que estava grávida, que corria risco de vida, inclusive,
nós temos ali uma situação que é muito importante no direito, que é a diferença entre laicismo e religião. Assim, a Constituição brasileira é laica. Você pode dizer que no preâmbulo da Constituição, não passe vergonha, tá? Nem a crédito, nem prazo, nem com cartão de débito. Você pode dizer que no preâmbulo da Constituição existe a palavra Deus, e que nos tribunais e aqui e ali existem crucifixos, etc. Mas não. A Constituição brasileira, a legislação brasileira, ela é laica. Mas ela é laica até o momento em que um julgador, um certo grupo, é forte o bastante para modificá-la, para abalar suas estruturas, para encontrar ali situações em que ele pode mudar a letra fria da lei. E quando isso não consegue, existe uma guerra discursiva, existe uma guerra ideológica, existe uma guerra de poderes entre quem não aceita a situação da letra fria da lei e quer impor o seu raciocínio, e quer impor o seu pensamento, né? Quer impor aquilo que ele pensa de uma situação que, inclusive, em grande parte das vezes, ela já é justificada pela lei, pacificada, ela já é resolvida. Mas esses grupos querem mudá-la. A situação do aborto no Brasil. Há muitos projetos sobre aborto no Brasil, há muitos projetos que tentam impedir o aborto em qualquer situação. Há outros projetos que tentam impedir determinadas situações do aborto, aquelas que já são permitidas. E há projetos também que são o contrário, que prevêem uma legalização do aborto desde que a mulher queira, por exemplo, uma vez que o corpo é dela. Então seria uma mudança radical que já existe em outros países, assim, de a mulher, dona do seu corpo, decidir por ele. Né? E aí vem os outros discursos dessas brigas ideológicas. Tá, o corpo é dela, mas ela carrega uma vida. O corpo é dela, mas a vida que ela carrega não foi ela que implantou, foi um homem. E a vida é dela, mas o aborto é um assassinato. E outras discussões sobre o aborto. A vida já começa desde a fecundação. A alminha que está lá no puleiro das almas, ela desce ali e ela já entra no óvulo fertilizado pelo espermatozoide. A vida começa no terceiro mês, a vida começa no quarto mês, a vida começa no sei onde. Essa guerra discursiva, ela é tão violenta, ela é tão problemática, ela é tão asquerosa às vezes, que eu vou dar um exemplo para vocês, que é um depoimento, coisa que eu não costumo fazer, porque eu detesto depoimento, detesto o exemplo de vida. Mas quando eu tinha 12 anos e eu participava da Igreja Católica, eu fui obrigado a ver um vídeo, eu não queria vê-lo, eu fui obrigado a ver um vídeo sobre aborto. E o vídeo, ele não era assim sobre números do aborto, sobre o aborto como uma técnica, o aborto como um pecado, não. Ele era um vídeo que mostrava imagens do aborto, eu lembro disso como se fosse ontem. O vídeo era muito direto mesmo, mostrava o corpo da mulher, a mulher de pernas abertas, sofrendo uma intervenção cirúrgica, e o sujeito filmava pedacinhos das partes, etc. Era uma coisa absolutamente violenta. Eu fiquei muito chocado. Embora eu tivesse 12 anos e já não fosse assim tão inocente, aquilo me marcou de uma maneira muito, muito ruim. E isso é um crime, eu creio, né? Você levar uma criança de 12 anos para ver uma coisa dessa, para fazer uma lavagem cerebral mesmo no sujeito. Assim, e nem por isso eu sou contra ou sou a favor, não é essa a questão, né? E eu conheço muita gente também que assim, ele é contra o aborto até de uma criança de 10 anos, até o momento que ocorra com ela, com a sua filha, com a sua neta, com a sua sobrinha. Aí a coisa vai mudar de figura. Então assim, nós vamos ter diversas situações aí que você pode desvendar, estudar e escolher uma delas. Nós temos outras sobre as que eu citei. Aí, se você for pegar o Althusser, você vai perceber como que há uma guerra discursiva e como há uma guerra de poderes e de discursos que ela vem daqueles aparelhos então que ele chama de
aparelhos ideológicos de Estado. Como essas ideologias atravessam a situação, inclusive para quem foi proteger a menina. Houve um grupo de mulheres que foi até o hospital, expulsou inclusive aqueles cidadãos que estavam ali, que eram contra o aborto, porque elas carregavam outro discurso contrário àquele primeiro, que defendiam o direito da menina a fazer aborto. Inclusive, algumas defendem o direito total do aborto, desde que seja uma escolha da mulher. A sociedade, grande parte da sociedade, das sociedades latinas principalmente, não só das latinas, elas creem que elas são donas, os homens são donos do corpo da mulher. Isso é um discurso ideológico muito forte. Enfim, pense nisso. Eu separei para vocês algumas falas que eu tirei da situação da semana. Semana que vem eu trago um assunto mais leve, ok? Semana que vem vamos falar sobre herança. Eu não sei se herança é muito leve, mas vamos falar sobre um outro assunto. Eu prometo. Vamos falar sobre meio ambiente, tá? Semana que vem, juro, eu vou trazer um assunto diferente para vocês, daí eu falo disso. Mas vamos falar um pouquinho de alguns exemplos que eu tirei da mídia, da internet, de pessoas que, aspas, analisaram aquela situação do aborto. Então nós tivemos uma mulher dita católica ou dita cristã que disse o seguinte, que uma criança grávida é uma bênção. No raciocínio dela, ela desculpe o riso, tá? É um riso de nervoso. Ela diz assim que a criança grávida é uma bênção porque são duas crianças. Olha, a noção de criança ela também mudou ao longo da história. Ela não é a mesma. Inclusive, se eu disser para vocês, acreditem em mim, que a noção de criança é uma noção mais moderna, é mais do mundo moderno do que da Idade Média ou da Antiguidade, creiam em mim. Não quer dizer, tá, ok, que na Antiguidade os pais não amassem suas crianças, seus filhos, ou na Idade Média, não é isso. Mas que a noção de criança é uma noção razoavelmente moderna e ela variou ao longo do tempo e ela ainda varia de sociedade para sociedade. E eu vou dizer uma coisa mais assustadora, ela não é fixa. E de uns anos para cá, a noção de criança, de adolescente, de jovem, ela também mudou. E isso, inclusive, é tão forte, é tão presente na legislação brasileira que ela impactou no ECA. Então, quando você for ler o ECA, for estudar isso, estudar esse assunto, tenha em mente que ali existe uma noção de criança, de adolescente, de jovem, que é da atualidade, ela é do mundo moderno. Se você quiser estudar isso melhor, leia um autor que se debruçou sobre essa noção de criança e família, que é o Philippe Ariès. E ele tem um livro maravilhoso, A História Social da Família e da Infância, que eu aconselho muito para quem, principalmente para quem for para a área de família, para quem for estudar essas questões, ou for trabalhar juridicamente com elas. Vale muito a pena. Uma outra pessoa disse o seguinte, uma outra mulher também, cristã, católica, enfim, ela disse que o tio deveria ter pago muito bem a menina e que ela deveria saber disso. Ela sugeriu que que a menina, ela se prostituía para o tio. Agora veja a loucura, tá? Veja que situação, né? Uma senhora, cristã ou não, tá? Não interessa. Diz que uma menina de 6 anos, 6 aos 10 anos, ela se prostituía. A prostituição ela ocorre muito na adolescência. Há números assustadores sobre a prostituição que ocorre na adolescência. Mas não é por um desejo da menina, né? Não é por um desejo da mulher. Né? Enfim, você pode discutir isso, tá? Numa mesa de bar aí. Ou agora não dá por causa da pandemia. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Imagina uma criança de 6 anos pensar, que bacana, eu vou me prostituir, meu tio tá aí, né, ele vai me pagar. É uma coisa horrível de dizer, é um troço assim, escabroso, é sem noção. Isso não é fake news, tá? Eu fui atrás para trazer para vocês essas coisas. Uma outra pessoa diz assim, por que ela não avisou? Deveria estar gostando. Que é uma coisa horrível de dizer. Grande parte das crianças, meninos e meninas, que sofrem violência sexual, não falam.
Você pode até se perguntar, mas que estranho, né? Como que a mãe, o pai, né, quem cuida dessa criança não percebeu, né? Porque isso machuca a criança, sangra, o menino também. E como que não foi percebido, né? Um pediatra, um médico, eu não sei, eu não estava lá. Agora, dizer que ela gostava e ela não avisou é meio demais, né? Essas crianças que são violentadas, geralmente elas sofrem, elas têm uma vida de horror. Elas têm medo de tudo. E algumas, como eu falei antes, carregam isso para o resto da vida. Isso é uma coisa insolúvel. Uma outra pessoa diz o seguinte, um homem daí, tá? Um homem falou o seguinte, que ele diz que a pedofilia, ela é um fetiche como qualquer outro. Ele compara o fetiche da pedofilia ao fetiche que ele tem por sapatos e pés, que é uma podofilia que chama. Gente, é horrível de dizer, não dá para comparar o ato do pedófilo, do abusador, né, que é pedófilo também, que é abusador, com uma tara por sapato, por vestido, por calcinha, por qualquer outra coisa. Principalmente porque esse sujeito, inclusive, ele tem relações com pessoas adultas e eu espero que as relações ali elas sejam consentidas. Porque senão também é crime. Se você tem uma relação com uma outra pessoa, essa relação não é consentida, isso é crime. É hediondo você dizer que o cara tinha um fetiche por criança, a sobrinha, né? Inclusive, agora existe a possibilidade da menina não ser violentada pelo tio, mas talvez pelo avô, não sei. E uma outra pessoa, um bispo agora, tá? Um bispo da Igreja Católica diz que o aborto é um crime hediondo. Esse vai ser meu último exemplo, porque esse assunto é muito pesado. Mas o bispo, ele toma um termo que não é jargão jurídico, mas ele é utilizado no direito, que é a palavra hediondo. Ele traz para uma outra situação, para um outro tipo de crime, de ilícito, né? Inclusive, desculpa, o aborto da menina era legal, tá? Ele traz para uma outra situação, fala, o aborto é um crime hediondo. Aí existe uma falsa similitude. Ele está comparando crimes hediondos com o aborto legal da menina, que na cabeça dele é um crime hediondo. Bom, ele pode achar, pode crer, ele é padre, ele é bispo, etc., que o crime, o aborto, todo aborto é um crime para ele, né? E que o aborto é um crime hediondo. Mas, assim, em grande parte das vezes, esses discursos aqui, eles deixaram de lado toda uma situação muito importante da gente pensar, muito bizarra e muito pesada também, que era uma menina que foi violentada dos 6 aos 10 anos. E a gente não pode esquecer disso. Então, assim, grande parte dos discursos que falam sobre o aborto, e o aborto é um tema complexo, na minha cabeça, na sua cabeça, na cabeça da sociedade, o aborto é um tema complexo mesmo, até porque ele é uma interferência bastante radical no corpo de uma pessoa, no corpo de uma mulher, do ponto de vista médico. Então nós vamos ter que os discursos que defendem, que são contrários aos abortos legais, eles fazem uma mistureba de outras situações. E eles esquecem muitas vezes do fundamental, que é quando a mulher ela precisa, ela é dona do seu corpo, quando uma mulher, criança, adulta, é violentada, quando uma mulher ela corre risco de vida e outras situações, até mesmo a situação de ela não querer a criança, porque ela sabe que isso vai ser um problema na vida dela. Isso é uma decisão que você tem que tomar também, como cidadão, como operador do direito, como profissional do direito. Não vou trazer aqui um discurso ideológico também sobre isso, mas eu só queria que você percebesse o seguinte, que em grande parte, eu vou terminar a aula por aqui, que em grande parte dessas situações em que há uma luta discursiva, uma briga discursiva e a mulher está no centro, o corpo da mulher está no centro, a maior parte desses discursos, vindo via Althusser, vindo via Péchet, etc., eles têm a mulher como um objeto ainda,
como um objeto que é de propriedade do pai, no caso o tio, a família, a igreja, a escola, a universidade. E essa situação ela é hoje discutida pelas feministas, pelos sociólogos, pelas feministas negras principalmente, assim, é uma situação que precisa ser mudada até que ela alcance a lei e que a lei ampare essas mulheres que são subalternizadas e são consideradas como objeto e que são consideradas como propriedade de alguém. Então, se alguém é proprietário do corpo da mulher, se alguém é proprietário do corpo de alguém, ele pode fazer qualquer coisa com essa pessoa. E se essa pessoa é uma criança que ainda não tem exatamente uma noção do que é nem o sexo, nem o intercurso sexual, que não tem, não estou falando de pecado, não tem noção realmente do que seja a prática sexual, que ela pode ser muito boa na vida adulta, quando os corpos estiverem preparados e quando as pessoas forem ter atos sexuais de comum acordo, por prazer, para ter filhos, por qualquer motivo, essa criança que ela não tem noção de nada disso, ela sofre diferentes tipos de violência. Mais para frente eu vou trazer uma outra autora para vocês, que ela vai falar dessas camadas de violência que as pessoas sofrem, e eu vou mostrar para vocês como alguns cidadãos, como alguns sujeitos, mesmo amparados pela lei, mesmo amparados pelo poder do Estado, que deveria ser bom e não um problema, como eu citei ali no Althusser, mesmo com o amparo do Estado, elas continuam sendo violentadas pelo fato de serem mulheres, pelo fato de serem crianças, pelo fato de serem doentes, de portarem uma deficiência, pelo fato de serem marginalizadas, de serem drogadas, de usarem drogas, pelo fato de... Enfim, é isso. Tá bem? Pense nisso. Tente ler o texto do Althusser. Se você não leu ainda o texto do Péchet, peço que você leia. E fico à sua disposição para a gente trocar ideias, conversar sobre isso, encontrar saídas para esse imbróglio todo e para a gente conversar mais um pouquinho sobre como a teoria pode nos ajudar a ter um entendimento mais profundo, mais bacana, mais humano também, mais bonito, mais inteligente, mais erudito do direito. O direito, pelo que eu percebo e pela minha experiência, e eu tenho trabalhado muito com escritórios por aí, as pessoas me chamam por isso, eu fico bem feliz, né, porque eu não sou do direito. É assim, há muita coisa que pode nos ajudar, pelo menos se a gente não pode modificar a estrutura do direito, que ela é corrompida como qualquer outra estrutura, a escola, a igreja, a família, etc. Sendo que algumas são muito boas, né? E a teoria pode nos ajudar a ter uma compreensão melhor das coisas, pelo menos para um apaziguamento pessoal. Ok? Fiquem bem, boa semana para vocês. É um prazer falar com vocês. É uma pena que não possa ser de forma face a face. Eu adoraria que a gente estivesse numa sala conversando e que vocês pudessem fazer perguntas pessoais. Fiquem bem, boa semana.